A 1 de Pedro, capítulo 2, verso 11. Deixa aberto, nós vamos meditar hoje no verso 11 e 12 dessa carta. Enquanto você abre o texto, considere comigo essa questão. O que você responderia se alguém lhe perguntasse: quem é você? Os irmãos sabem que essa é uma das grandes perguntas que a humanidade procura responder, não é? Quem nós somos? De onde viemos? Para onde vamos? Ou seja, qual é o propósito da nossa existência? Essa pergunta, quem é você, ela toca em um assunto chamado de identidade. Então, quando você sabe responder quem é você sabe responder isso de uma forma apropriada, podemos dizer que você conhece a sua identidade. Nos últimos anos, por causa do chamado relativismo, alguns dizem que essa pergunta simplesmente não tem sentido, que não existe identidade, existem identidades. Então você não é algo ou alguém, você está se tornando, você pode mudar. Aquela música profana do poeta baiano, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante. Ela retrata mais ou menos esse espírito do mundo, de você simplesmente não saber quem você é e não se preocupar com isso. Mas há pessoas que procuram definir a si mesmo a partir da sua ocupação. Imagina, por exemplo, que alguém me perguntasse: quem é Marcos Perim? E eu respondesse assim: eu sou um pastor. O problema de você definir a sua identidade a partir daquilo que você faz é que esse ofício pode simplesmente ser perdido. Então, se a minha identidade é simplesmente definida na minha função pastoral, isso significa que se um dia eu perder a função ou algum dia eu não poder mais exercer essa função pastoral, eu simplesmente perdi a minha identidade, eu não sei mais quem eu sou e nem compreendo mais o meu lugar nesse mundo. Muitas pessoas fazem isso. Há também quem defina a sua identidade a partir das suas emoções. É clássica aquela frase: eu sou um eterno apaixonado. A ideia seria que a maneira de você se definir seria a partir dos impulsos afetuosos e que se essa pessoa não estiver vivendo uma paixão arrebatadora, ela simplesmente perde o sentido da sua existência. Há aqueles também que se definem a partir da sua história ou da história dos seus ancestrais. Imagina alguém que diz: eu sou filhos de pais separados, eu sou uma pessoa que foi abusada, eu sou uma pessoa amaldiçoada. Eu já ouvi isso. Os meus ancestrais cometeram certos pecados, me consagraram aos demônios, então hoje eu sou uma pessoa amaldiçoada, eu sou uma pessoa perdida. Então esse assunto, irmãos, ele é um assunto muito importante na Bíblia. Na verdade, Deus deixou registrado na Escritura quem nós somos. E o nosso desafio, irmãos, nós vamos ver hoje no texto bíblico, é saber e sentir quem nós somos. Saber não é tão difícil, porque está escrito no texto bíblico, você vai ler e vai compreender. Mas a Bíblia não chama apenas você a saber quem você é, você precisa sentir quem você é. Porque a partir do momento que você, de fato, chegou ao seu coração a ideia de quem você é de fato, isso vai mudar a forma como você encara a sua vida, isso vai mudar a forma como você vive e vai influenciar diretamente os seus valores. Durante a Segunda Guerra Mundial, uma holandesa crente no Senhor Jesus, mulher chamada Corrie ten Boom, ela resolveu abrir as portas da sua casa para receber refugiados judeus. E ela trouxe dezenas de pessoas e colocou dentro da sua casa, sustentando essas pessoas, tentando criar meios para que essas pessoas fossem salvas do genocídio que estava acontecendo. Só que chegou um certo momento que a polícia secreta alemã descobriu o que essa mulher estava fazendo e a prendeu. E a mandou para um campo de concentração. E chegando no campo de concentração, ela foi fazer lá a mesma coisa que ela fazia quando estava na sua casa: cuidar das pessoas que estavam vulneráveis.
O ponto é que essa mulher, ela sabia quem era ela. Ela era uma serva de Deus. E ela compreendia que, como uma serva de Deus, o dever dela era amar o próximo. Então ela iria amar o seu próximo, seja no conforto da casa, fosse no conforto da casa dela, ou fosse no campo de concentração. Então essa questão da identidade afeta diretamente não só o modo com o qual você enxerga a sua vida, mas também a maneira como você se relaciona com as pessoas nesse mundo, tá? Para quem quiser conhecer um pouco mais da história dessa mulher, tem um livro chamado Refúgio Secreto, que é onde ela conta a sua história. Então vamos ao texto bíblico. E aqui os irmãos vão perceber que a divisão do texto é bem lógica. Primeiro, Pedro apresenta a nossa identidade. Depois ele diz o que nós temos que fazer. Então vocês vão ver que essas duas coisas estão prontas no texto. É um esboço que já é colocado, não tem muita dificuldade aqui, não precisa ter um curso de interpretação bíblica e de hermenêutica para você entender o que Pedro está falando aqui. Então, a primeira de Pedro, capítulo 2, verso 11, nós lemos assim: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. É aqui a leitura da palavra do Senhor. Então, os irmãos devem ter percebido que Pedro apresenta a nossa identidade, depois ele diz como nós devemos viver, ou o que nós devemos fazer diante do tipo de pessoas que nós somos em Deus. Os irmãos perceberam que ele começa com amados. Isso é bem interessante. Pedro está se dirigindo de um modo muito carinhoso, afetuoso para esses irmãos. Nós já falamos algumas vezes aqui na igreja que essa carta ela foi escrita para crentes que estavam em perseguição. Então havia uma espécie de linchamento social, um esmagamento social dos crentes, que não estava acontecendo apenas por parte das autoridades, mas da própria comunidade de modo geral. Havia uma indisposição, as pessoas perseguindo os nossos irmãos, mulheres, crianças e idosos. Então Pedro está escrevendo para esse tipo de público, e ele começa a sua carta dizendo: Amados. Aqui vocês podem perceber o coração dele. Não era uma correspondência técnica. Era um relacionamento afetuoso. Então, os irmãos sabem que isso é absolutamente importante. Quando você quer ajudar uma pessoa de fato, não basta apenas você ter as palavras corretas. Às vezes, o tom correto, o tom afetuoso chega tanto ao coração quanto as palavras bem colocadas. Eu li alguns anos atrás um evento que aconteceu numa igreja, na qual eles estavam convidando diversos pregadores para falar àquela igreja, e um certo pregador se levantou para falar do inferno. E ele pregou uma mensagem a respeito do inferno, e os irmãos da igreja ficaram muito horrorizados, aborrecidos, e nunca mais quiseram ouvir aquela pessoa. E na outra semana veio um outro pregador, e ele pregou o mesmo tema, ele pregou a respeito do inferno. E os irmãos, quando terminaram, eles estavam quebrantados, eles estavam agradecendo a Deus pela vida daquele pregador. E alguém perguntou: mas como é que pode dois pregadores pregando a mesma mensagem? Porque a igreja parece que rejeitou completamente, e o outro acolheu de uma forma tão particular. E eles disseram: porque o segundo pregou como quem se importa. Então Pedro aqui, ele está falando como quem se importa. São os amados. Ele está se dirigindo a uma congregação ou um grupo de igrejas para as quais ele ministrava. Ele conhecia esses irmãos, e é por isso que ele adota um tom tão afetuoso. Ele também, em seguida, usa o verbo que foi traduzido na versão atualizada: exorto-vos.
Aqui, irmãos, uma tradução alternativa que seria muito boa seria rogo-vos. Eu não sei se alguém está utilizando alguma versão que tenha traduzido assim, mas a ideia aqui é de um pedido afetuoso, de um pedido de alguém que está apelando ao coração daqueles irmãos. É dessa maneira que ele está se dirigindo. E aí, irmãos, ele traz o conceito de identidade, que eu falei para vocês na abertura da pregação. Ele diz assim: amados, exorto-vos, e aqui vem a identidade, como peregrinos e forasteiros que sois. Então, se fôssemos transformar a identidade peregrinos e forasteiros em uma palavra, eu escolheria o vocábulo expatriados. Quem são vocês? Nós somos os expatriados. Nós somos o povo que está fora da pátria. É isso que nos define. É isso que mostra quem nós somos. É essa expressão que define o nosso lugar no mundo e é essa verdade que organiza o nosso pensamento e o nosso conjunto de valores. Quem nós somos? Nós somos expatriados. Os irmãos devem notar que o apóstolo Pedro já vinha falando a respeito desse assunto. No versículo 9, vocês podem ver que ele utiliza outras expressões para falar da identidade dos crentes. Ele diz assim no verso 9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, eles eram um povo de Deus, eles eram nação santa, eles eram o povo do Senhor, e por causa disso, eles eram peregrinos e forasteiros. A imagem, irmãos, que Pedro quer suscitar aqui na mente dos seus leitores é a de Israel no deserto. Como é que você poderia enxergar Israel no deserto? Eles eram peregrinos e forasteiros. Eles estavam no meio de uma viagem, eles permaneciam uma temporada em um certo local, depois se moviam para outra. Eles estavam interagindo com povos que viviam naquela região, mas eles não poderiam pensar com aqueles povos, eles não poderiam agir com aqueles povos. Eles eram chamados a agir como povo de Deus no meio daquela geração de pessoas perdidas. Então, Pedro define a identidade do povo de Deus como dentro dessa mentalidade de Israel do Antigo Testamento. Vocês são peregrinos e forasteiros. Nós somos parte de um reino espiritual, nós somos parte de uma realidade que não pertence ao mundo, e nós, irmãos, temos essa identidade. Então é como se nós fôssemos residentes temporários. Nós temos sementes nesse mundo, mas as nossas raízes estão plantadas em um outro lugar. Então Pedro quer que os crentes se sintam dessa maneira. Vocês não pertencem a essa pátria, vocês são súditos de outro rei, e vocês precisam saber e sentir isso, porque se você saber e sentir quem você é, isso vai mudar completamente o modo como você vive e encara a vida. E os irmãos vão ver que é isso que nós vemos no desdobramento do versículo. Então, primeiro ele apresenta a nossa identidade e depois ele diz o que nós temos que fazer. Na verdade, ele apresenta dois comandos. O primeiro comando, ainda no versículo 11, nós lemos assim: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, primeiro, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então, se você sabe e sente que você é um expatriado, isso vai mudar a maneira como você se relaciona com as paixões carnais. Ele diz, você vai se abster delas. Irmãos, o vocábulo carne no Novo Testamento quase sempre é um termo negativo. Ele representa a nossa natureza pecaminosa. Em outras palavras, aquilo que o pecado fez conosco. O pecado corrompeu completamente o nosso interior. A Bíblia utiliza a palavra carne porque, desde a entrada do pecado, o centro da nossa vida é a satisfação do corpo. Então, essa palavrinha carne, ela representa tudo aquilo que é pecaminoso. Os irmãos lembram lá da lista de obras da carne em Gálatas capítulo 5? Aqui mesmo, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, versículo 3, ele fala sobre algumas das obras da carne. Ele fala, por exemplo, porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios. E ele fala, tendo andado em
dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Essa é uma das listas das obras da carne que nós temos no Novo Testamento. Só que obras da carne, irmãos, envolvem tanto os desejos lícitos quanto os desejos ilícitos. E o ponto aqui é: quando é que um desejo lícito, correto, se torna carnal? Quando nós o satisfazemos de forma ilegítima. Então, nesse sentido, nós poderíamos dizer que paixões carnais são aqueles impulsos fortes que nós temos no nosso interior, acompanhados de uma forte determinação de satisfazê-los a qualquer custo. Então esses impulsos envolvem descanso, alegria, entretenimento, comida, trabalho, dinheiro, vida social. Esses impulsos, se você procura satisfazê-los de uma forma diferente daquela que Deus estabeleceu na sua palavra, você simplesmente está sendo entregue às paixões carnais. E o que Pedro diz aqui ao povo de Deus, que se nós somos peregrinos e forasteiros, se de fato nós pertencemos ao reino do Messias, se nós somos povo de Deus e consequentemente expatriados desse mundo, nós temos que nos abster delas. Nós temos que nos manter distantes delas. Aqui, irmãos, nesse comando do apóstolo Pedro, nós podemos extrair um princípio importante. É que não existem desejos incontroláveis para quem é de Deus. Algumas vezes os crentes, no processo de lidar com os seus próprios pecados, com as suas deficiências, eles meio que assumem que eles não têm condições de não pecar quando o assunto é um determinado tema. Uma pessoa, por exemplo, que é movida por ira, por explosões, ela simplesmente acha que ela não tem condição de ser diferente. Ela não tem condição de resistir àquele impulso. É maior do que ela. A Bíblia não fala isso de quem é de Deus. É inevitável o pecado apenas para quem não pertence ao Senhor. Mas para quem pertence ao Senhor, existem dois tipos de desejos: os desejos alimentados e os desejos mortificados. Então essa linguagem aqui do apóstolo Pedro, se abstenham das paixões que fazem guerra contra a alma, é para dizer que nós temos que mortificar tudo aquilo que Deus não agrada, tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que faz parte da antiga vida, tudo aquilo que caracteriza a existência daquelas pessoas que não conhecem o Senhor. É possível fazer isso. Ninguém pode dizer, é inevitável o pecado. Pedro segue dizendo como é que essas paixões carnais operam em nós. Qual é a agenda das paixões carnais? Como é que elas se movimentam dentro do nosso coração? Ele fala assim, a vos absterdes das paixões carnais, e ele diz, que fazem guerra contra a alma. Essa frase é muito importante. Como é que as paixões carnais se movimentam? Elas militam contra o nosso ser espiritual. Esse verbo, fazem guerra, é um verbo, irmãos, de origem militar. É quase como se Pedro estivesse dizendo que essas paixões, elas estão engajadas numa batalha contra a nossa alma. A palavra alma aqui aponta para a nossa identidade em Cristo, quem nós somos no Senhor, o ente interior, a parte sua que foi regenerado, o novo homem que foi formado em você no momento em que você entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Mas o apóstolo Paulo diz que há uma espécie de conflito de cidadanias acontecendo no seu coração. Você, como eu disse, está com a sua semente aqui, mas a sua raiz foi plantada no novo céu e nova terra. Mas enquanto o Senhor Jesus não volta, há um conflito de identidades. Tem uma parte sua que quer se identificar com o presente século, que quer viver como todo mundo vive, que quer orientar a sua vida a partir dos padrões mundanos, que quer responder às paixões carnais simplesmente se lançando a elas. Enquanto há um outro princípio que opera no seu coração, o novo homem que anseia
anseia por Deus, que quer uma vida de santidade, que quer se realizar no relacionamento com o Senhor, e esse conflito de identidades continua se prorrogando na sua vida. E Pedro diz: nós temos que nos abster das paixões carnais. Nós temos que nos abster delas porque elas estão em conflito contra a nossa alma. Irmãos, essa guerra espiritual, ela está acontecendo no nosso coração todos os dias. Todos os dias. E o que o apóstolo está dizendo aqui é que, se nós alimentarmos essas paixões, se nós nos movimentarmos nesse mundo, seguindo o pensamento dos ímpios, a partir dos mesmos valores daqueles que não pertencem a Deus, a nossa alma vai perder. A nossa alma vai ser vencida. Essa guerra, nós não vamos ter condições de desfrutar de vitória sobre o nosso pecado, sobre as nossas inclinações. Em outras palavras, isso vai destruir a nossa comunhão com Deus e vai nos tornar infrutíferos nesse mundo para a glória do Senhor. Então a exortação do apóstolo Pedro é bem simples. No curto tempo da nossa peregrinação, nós precisamos viver para o Senhor, renunciando todas as nossas paixões. Agora veja, irmãos, que isso está ligado à questão da sua identidade. Se você se compreende como um expatriado, como um peregrino e forasteiro, naturalmente você vai querer viver a mortificar as paixões da carne. Você não vai querer viver como os ímpios. Isso nos leva à segunda exortação. A segunda exortação, na verdade eu estou dividindo aqui só para fins pedagógicos, mas é uma continuidade da primeira exortação, na verdade é uma expansão dela. Enquanto na primeira exortação ele está focando mais o aspecto interior, agora ele está focando no verso 12 mais os aspectos exteriores, os relacionamentos. Ele fala assim: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Irmãos, isso aqui também diz respeito à nossa identidade como expatriados. O ensino aqui de todo o versículo é que os ímpios, eles vão julgar a qualidade da nossa cidadania celestial a partir do nosso comportamento diante deles. Então, o que nós fazemos testemunha aquilo que nós somos. E é por isso que ele diz: tenham um comportamento exemplar no meio dos gentios. Esses crentes, irmãos, eles viviam no mundo pagão. Haviam diversas religiões, eles eram idólatras, eles eram imorais, havia filosofia pagã por todos os lados, e eles estavam aqui no contexto do Império Romano, e o Império Romano tinha uma certa cultura que era a de se impor pela força e dominação. Então, o mundo antigo, eles não conheciam palavras como humildade, sofrer o prejuízo, simplicidade. Eles só conheciam esse universo da força, esse universo de você se sobrepor a outros, utilizando o poder das suas palavras ou a força do seu braço. E os crentes estavam vivendo nesse tipo de contexto social. E o que Pedro diz a esses crentes? Tenham uma postura exemplar. Vivam de tal maneira no meio dos descrentes que não haja nada na vida de vocês que mereça reprovação. Então eles iriam, os descrentes iriam olhar a forma, por exemplo, como os crentes criavam seus filhos, não haveria nenhuma reprovação. O modo como eles trabalhavam, não haveria nenhuma reprovação. A convivência social deles, não haveria nenhuma reprovação. Então ele diz que numa sociedade sem Deus, nós temos que viver assim. Nós temos que viver de um modo exemplar. Ele acrescenta um outro problema que estava acontecendo com os crentes. Nós até entendemos um pouco mais disso pela história do cristianismo. Ele fala assim: para que naquilo que falam contra vós, outros como malfeitores. Aqui dá para vocês terem uma ideia do que estava acontecendo quando Pedro escreveu essa carta. A sociedade, de modo geral, falava contra os crentes. Eles levantavam calúnias contra os crentes. O Pedro aqui não especifica,
quais calúnias eram essas. Mas nós sabemos disso a partir de outras passagens bíblicas e também porque tem muito material de história eclesiástica que retrata esse tempo e os autores deixaram escritos o que estava acontecendo com os nossos irmãos. Mas, por exemplo, primeiro, eles falavam mal dos crentes porque eles não viam sentido nenhum em pessoas adorar um judeu que teria sido crucificado e que teria ressuscitado dentre os mortos. Para eles não existia nenhum sentido cultuar um Deus desse, um Deus que foi crucificado e que ressuscitou, que voltou à forma humana, que não permaneceu espiritual. Isso para eles era estranho. Fora as calúnias que existiam contra os nossos irmãos, diziam que os nossos irmãos eram canibais, diziam que os nossos irmãos matavam bebês, diziam que os nossos irmãos praticavam incesto, que havia suspeita que os crentes haviam participado do incêndio da cidade de Roma, que eles estavam formando um conluio para derrubar o imperador através de uma rebelião de escravos, porque a maioria dos crentes era formada por escravos. Os gentios falavam mal dos nossos irmãos. Eles questionavam, por exemplo, o fato dos crentes não participarem da vida social de Roma. Em que consistia a vida social de Roma? Ir ao circo, por exemplo. Não é o circo do palhaço hoje, né? Que as pessoas vão. O circo era ir nas arenas, assistir lutas de gladiadores, corridas de cavalos. Então os crentes não frequentavam esses lugares. Eles achavam esse pessoal esquisito. Esse pessoal não interage conosco. Eles não são patriotas. Eles não são partes da nossa nação. Os crentes não iam para esses lugares. Os crentes não participavam das festas religiosas e nem se prostravam às imagens do imperador. Eu falei já algumas vezes aqui que nas religiões que cultuavam o imperador era chamado de Kyrios, palavra grega para Senhor. E o Novo Testamento utiliza essa palavra para o Senhor Jesus Cristo. Então, os cristãos não utilizavam a palavra Kyrios para imperador. E eles eram acusados de não serem bons cidadãos, de não respeitarem e de não honrarem a figura do imperador, de estarem promovendo desordem social. E isso se voltou, irmãos, para os nossos irmãos na forma de perseguição. Eles eram retratados como sendo insubordinados à autoridade social. Então, eles viviam em um mundo hostil. É por isso que Pedro diz, eles falam mal de vós. Eles viviam numa sociedade na qual as pessoas estavam a todo tempo criticando a vida santa dos crentes e o modo separado pelo qual eles viviam nesse mundo. Alguma coisa está errada, irmãos, quando a sociedade sem Deus começa a aplaudir os crentes, começa a ouvir os crentes, começa a admirar os crentes. Sempre que isso está acontecendo, tem que se pensar se a sociedade melhorou ou se fomos nós que pioramos. Que Pedro está mostrando aqui como é a agenda do mundo contra a igreja do Senhor. Eles sempre vão criticar. Eles vão olhar para o modo como nós vivemos, criamos os nossos filhos, nos relacionamos com as pessoas. Eles vão nos criticar. Eles vão nos criticar porque nós não participamos de todos os âmbitos sociais. Eles vão nos criticar. Pedro está adiantando isso para eles. E ele segue dizendo o seguinte, falando assim: para que naquilo que falam mal contra vós outros, como malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Que essa parte do versículo é um pouco truncada e a gente tem que explicar bem direitinho aqui para os irmãos. Aqui Pedro está oferecendo uma espécie de método evangelístico. O procedimento de vocês vai calar a boca dos críticos. Ou colocado em outras palavras, o testemunho de vocês, a maneira pela qual vocês vivem para a glória de Deus, será o meio através do qual Deus vai visitar essas pessoas que hoje estão perseguindo vocês.
Então, quando Deus visitasse esses gentios com a salvação, esses homens agora convertidos iriam dizer mais ou menos o seguinte: foi por causa do testemunho deles, foi por causa da postura deles. Sim, essas pessoas que um dia eu falei tanto mal, que um dia eu tanto critiquei, que um dia eu levantei tanta calúnia, foi através da vida íntegra, santa dessas pessoas que o Senhor me mostrou o evangelho e me deu a salvação. Então, eles iriam glorificar a Deus no dia da visitação. Quando Deus os visitasse, eles entenderiam que isso teria acontecido porque eles foram impactados por a vida daquelas pessoas que um dia eles caluniaram. E é interessante, irmãos, porque isso aconteceu na história da igreja verdadeiramente. Tem um documento muito antigo, uma carta, a carta de Plínio a Trajano. Plínio era um governador e Trajano era rei. E o Plínio tinha assumido há pouco tempo o governo e ele estava querendo muito mostrar serviço. E ele percebeu que o cristianismo simplesmente havia se espalhado. Só que ainda haviam essas calúnias, essas coisas que diziam sobre os nossos irmãos, essas mentiras. E ele resolveu colocar espiões dentro das igrejas. Imagine isso. Esse pessoal começou a ir para os cultos, se converteram, foram batizados, começaram a participar da vida da igreja. E depois de algum tempo, esses homens voltaram para dar relatório do que eles viram. E o que eles viram lá? Eles viram grupos de cristãos que se reuniam pela manhã, no alvorecer. Eles cantavam hinos, eles faziam orações, eles partiam pão, tomavam vinho, cuidavam dos doentes, recebiam os velhos. E o Plínio escreveu para Trajano basicamente dizendo: eu não tenho nada contra eles. Eles não são maus cidadãos. E essa, irmãos, era a esperança do apóstolo Pedro. É que o bom comportamento dos crentes, o testemunho dos crentes, iria desfazer as críticas. E essa, irmãos, continua sendo a vontade de Deus para nós hoje. Eu quando leio textos como esse, eu percebo como a nossa geração está distante disso. Os crentes já não conhecem mais esse modo de agir e de reagir. Hoje, quando um crente é criticado, quando se levanta uma calúnia, fala-se uma injustiça ou distorce uma coisa, a primeira coisa que o sujeito faz é abrir uma live na internet e vai lá falar sua história, se defender, ou vai buscar um meio, né, um podcast famoso e se envolver. Aí tá lá o react de não sei quem para não sei quem, e a reação de não sei... É um universo do react. O cristão hoje é assim. Veja que Pedro não fala nada disso. Ele diz que a resposta é a vida íntegra. É a vida íntegra. E essa vida íntegra pode ser recompensada hoje. Pode ser recompensada hoje, no sentido de você ver o nome de Deus glorificado, pessoas se convertendo. Ou ela pode ser recompensada no dia de Cristo. No dia em que o Senhor Jesus voltar. Deus nunca prometeu, irmãos, que nós teríamos a nossa honra lavada nesse mundo. Deus nunca prometeu isso. Tem crentes que pegam lá o Antigo Testamento e aplicam de uma forma muito errada aquele versículo que diz: eu colocarei vocês por cabeça e não por cauda, né? Então você diz: eu vou ser vindicado por Cristo, Ele vai me colocar como cabeça, eu vou sair erguido dessa situação. O Senhor nunca prometeu isso. Algumas vezes Ele nos dá a graça de experimentarmos isso nesse mundo, mas a maioria dessas recompensas, elas ficarão para o mundo vindouro. Então, o modo do povo de Deus agir e reagir é esse. É o de simplesmente entregar os seus prejuízos e os seus sofrimentos a Deus e continuar vivendo vida íntegra. Através dessa vida íntegra, algumas pessoas serão salvas e outras não. Outras terão apenas a sua condenação atenuada. Então esse é o ensino aqui do apóstolo Pedro.
Partindo aqui, irmãos, para as nossas lições, eu tenho 3 falas e aí nós vamos encerrar. A primeira é bastante óbvia. Nós precisamos saber e sentir quem nós somos. Qual é a nossa identidade? Nós somos peregrinos e forasteiros. Isso não é verdade apenas para os crentes do primeiro século que estavam sendo perseguidos por causa da fé. Isso é verdade para nós nos dias de hoje. Irmãos, está faltando para o povo de Deus hoje a mentalidade de que nós somos exilados, que nós não pertencemos a esse mundo, que nós estamos aqui apenas passando um tempo. Quando o povo de Deus, de fato, souber e sentir que nós somos exilados, a igreja de Deus vai passar a agir de uma forma diferente. Nós não seremos mais orientados pelas paixões. Nós não seremos mais influenciados, dirigidos pela mídia, por aquilo que os anunciantes vendem, afetados por aquilo que a indústria produz. Nós sempre buscaremos a sabedoria do nosso rei. Nós sempre nos colocaremos como povo que é dirigido por Deus e por suas palavras. Peregrinos e forasteiros, irmãos, têm apenas um único valor: o de honrar e agradar a Deus em tudo. Então, se você de fato armar sua mente com esse pensamento, isso vai mudar, por exemplo, quando você for fazer escolhas relacionadas a comida, carros, vídeos, roupas, controle de natalidade, velocidade de dirigir o carro, horas de sono, economia financeira, criação de filhos, povos não alcançados, gente com fome, campos de refugiados, esportes. Tudo isso vai ser afetado por essa mentalidade. Porque quando nós temos a mentalidade, irmãos, de que nós somos peregrinos e forasteiros, a pergunta que sempre vai nos organizar na hora de tomar decisões é: o que agrada a Deus? O que maximiza a minha experiência com Deus? Os irmãos hão de convir que a maioria dos crentes não pensa assim. A maioria dos crentes pensa assim: por que não? Isso aqui é pecado? Eu até diria que pensar dessa maneira tem a sua utilidade. Eu não quero pecar contra o Senhor, mas eu queria dizer para os irmãos que isso ainda é muito raso. É muito raso. Há muitas coisas que não são pecaminosas, mas elas não contribuem nada para maximizar a nossa experiência com Deus, o nosso crescimento com o Senhor. Então, essa pergunta, não é, por que não? Isso aqui não é pecado, não é pecado? Por que não? Essa pergunta não é a pergunta de quem está crescendo espiritualmente. A pergunta de quem está crescendo espiritualmente é: isso honra ao Senhor de modo que aumente a minha comunhão, intimidade, a minha experiência com Ele? Então, peregrinos e forasteiros pensam dessa maneira. E nós, irmãos, como povo de Deus, nós precisamos adquirir essa categoria. Segundo lugar, lute no campo dos desejos para obter vitória na arena das atitudes. Em outras palavras, irmãos, de acordo com o apóstolo Pedro, a saúde da nossa alma começa no campo dos desejos. Começa no interior. Só depois ela sobe para o andar do comportamento. Notem que Pedro começou dizendo: abandonem os desejos ou se abstenham dos desejos que fazem guerra contra a alma. Só depois dele falar do aspecto interior foi que ele se moveu para o comportamento adequado perante os incrédulos. Então, para o nosso Deus, ele é completamente honrado e glorificado quando ações corretas brotam de desejos corretos. Às vezes, ações corretas podem vir de anseios pecaminosos, podem vir de pensamentos errados, podem vir de intenções espúrias. Então, nós precisamos ter desejos corretos e ações corretas. Nós precisamos lutar no âmbito do desejo, no âmbito das paixões, no âmbito do coração, para termos vitória na arena das atitudes. E como é que você luta? Pedro disse: se abstendo.
Você luta se abstendo. Você luta evitando. Você luta não alimentando, renunciando, se autocensurando. Então você vai matando essas paixões por meio do cultivo de hábitos santos, como a oração, a leitura das escrituras, o jejum, o estudo bíblico em grupo, se habituando a pensar biblicamente, se esvaziando de si mesmo para se encher de Deus. Então você que é crente em Jesus, você precisa assumir essa luta hoje. Eu quero lutar não apenas nas minhas atitudes exteriores, mas eu quero que o meu coração, ele esteja puro diante de Deus, ele esteja íntegro diante de Deus, de modo que as minhas palavras, elas reflitam de fato quem eu sou no meu interior. Então nós precisamos, irmãos, disso. Lute nos desejos para você ter vitória nas atitudes. E por último, eu gostaria de me dirigir às pessoas que ainda não entregaram a vida ao Senhor Jesus. E eu quero colocar você diante da pergunta que eu fiz na abertura desse sermão. Quem é você? Quem é você diante de Deus? Essa pergunta pode não lhe parecer tão importante agora, mas um dia, essa pergunta vai definir o seu destino eterno. Ou você é um peregrino e forasteiro, ou você é um cidadão desse mundo. São as únicas identidades que existem. O cidadão do mundo é aquele que vive para satisfazer as suas paixões, que é orientado pelos seus desejos, que é guiado pela carne, e o fim das pessoas que são assim é a perdição eterna e o inferno de tormentos. Mas o Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo, e ele morreu para formar um novo povo, para formar uma comunidade de peregrinos e forasteiros. E Deus te chama hoje, por meio da sua palavra, a entregar sua vida a Jesus Cristo, receber o perdão de pecados, ser tornado numa nova criatura e compor esse grupo dos expatriados de Deus. A vida dessas pessoas nem sempre é fácil, mas as recompensas são eternas. Que Deus abra o seu coração, que Ele abra a sua mente, e que você se entregue a Jesus Cristo e seja uma nova pessoa nele, para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar, irmãos, ao Senhor nesse momento, agradecendo a Deus por sua palavra. Senhor, nós te agradecemos e bendizemos-te por esse texto bíblico. É maravilhoso, Senhor, poder nos debruçar sobre a tua palavra e lembrar, Senhor, quem nós somos, a nossa identidade. Pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo aplique essa verdade ao nosso coração. Que, de fato, nós nos vejamos na condição que o Senhor nos colocou, a de expatriados nesse mundo, de peregrinos e forasteiros. Nos ajude, Senhor, a avaliarmos a nossa vida, a tomarmos as nossas escolhas e a lidarmos, Senhor, com as paixões, sempre armados com esse pensamento de que não pertencemos a esse mundo, que nós não temos que viver e pensar como aqueles que não te conhecem. Ajude também a tua igreja, Senhor, a se armar com o pensamento de que nós podemos encarar o desprezo, a perseguição, o linchamento social com paz, com esperança, com alegria, confiando no Senhor e sabendo que o Senhor pode utilizar a vida íntegra da tua igreja, dos teus filhos e filhas, para quebrantar o coração daquelas pessoas que estão endurecidas. Pedimos que o Senhor faça isso na nossa sociedade, mas faça também no lar daquelas pessoas que convivem com familiares não convertidos. Permita, Senhor, que essa vida santa, íntegra, seja o meio pelo qual o Senhor irá visitar essas pessoas com salvação. Obrigado por essa noite, Senhor. Eu oro, por fim, por aquelas pessoas que aqui estão e que ainda não entregaram a vida a Ti. Eu oro, Senhor, para que elas assumam, elas recebam esse novo homem, essa nova identidade em Cristo. Que elas sejam transformadas, renovadas, salvas pelo Senhor e sejam homens e mulheres regenerados, peregrinos e forasteiros, participantes das Tuas promessas. Obrigado por tudo.
Pedimos a tua bênção para esse restante de dia. No nome do Senhor Jesus, amém.